eu ser. Depois, esses mesmos que arquitetam estas coisas, esses planos sinistros, visando a destruição alheia, esses mesmos não querem que tais coisas lhes afetem a família. Essas correntes de pensamentos, forçosamente, hão de atrair inimigos para seus lares e a desordem começa, e eles não a compreendem. Porque, meus irmãos, é o caso de se perguntar: desejas tu desassossego para os outros e não para teu lar, para tua família, e queres paz? Que as moléstias aflijam aos outros, sejam destruídos os lares alheios, mas que o teu seja inviolável, nem o teu corpo seja ferido nem ofendido de qualquer forma, que a tua esposa, que os teus filhos sejam todos cercados de toda a garantia, mas os filhos dos outros, isso não tem importância. Meus amigos, verdadeiramente há um só Pai e esse Pai é Deus. Verdadeiramente só Ele é Pai, porque os homens são pais pelas contingências da vida, enquanto a origem da vida é só Deus. Os homens são meros instrumentos na mão de Deus, para a realização das grandes obras. Oremos, meus amigos, nós os espíritos e vós em vossos lares, pela estabilidade da família humana, pela felicidade dos homens. Não vos admireis que a desgraça venha como os rolos de fumaça que vomitam as grandes locomotivas pelas suas bocas. Não vos admireis, porque pensamento atrai pensamento, sentimento atrai sentimento, e quando os vossos pensamentos se desencaminham da ordem, da paz, da harmonia, claro, é lógico, é certo que atraireis correntes semelhantes, e estas irão chocar-se às emanações pacíficas do espaço como as nuvens positivas e negativas que, chocando-se, dão origem às trovoadas. Se não houvesse esse encontro, essa colisão, certamente não haveria trovoada. Atraindo-se quais dois monstros que se aproximam, dá-se a colisão e o estampido se faz ouvir. Assim é a corrente do pensamento humano. O homem arquiteta, pensa, cogita sempre. Lá vem o pensamento de cima trazido pelas correntes inferiores, rolando, rolando, até que encontra o vosso pensamento. Daí, dado o choque, sobrevêm os assassinatos, o crime, os homicídios. Por quê? Porque o homem não sabe pensar, o homem se precipita no mal. Depois, quando a desgraça lhes bate à porta, eles são os primeiros a se queixarem da infelicidade que os persegue. Não sei o que anda na minha vida, não sei o que me acompanha, o que há contra mim, que tudo me sai às avessas. Não sabes tu, sabemos nós. É que tu, meu amigo, tens conspirado contra os teus irmãos, à face de Deus. Eles não veem o teu interior, que só nós vemos. Deus vos conceda a sua paz, meus amigos, e vos ensine a pensar melhor, para que possam ser destruídas as correntes dos vossos pensamentos sinistros. Até. José Dácio. Em 18 de março de 1938. Fazei o bem, sem olhar a quem. Amigos, amados irmãos, Deus vos conceda a sua paz, a sua luz. Não posso compreender como é que criaturas humanas possam conter dentro do seu peito outro sentimento, a não ser o de piedade para com o sofredor. Não posso igualmente compreender como é que no mundo existem almas que se comprazem em molestar o seu semelhante. É difícil penetrar no nosso entendimento essa indiferença pela dor alheia, que muitos revelam. Não há muitos dias, amados irmãos meus, visitando paragens outras, distantes de vós, onde a luta, a dor e o sangue fizeram morada, tive oportunidade de escutar frases amargas, duras, dos lábios de uma mulher. Essa criatura se fizera transportar para o lugar a que devo chamar Cruz Vermelha, para me fazer entendida por vós. Prestava socorro aos feridos e, eu não sei, não quero formar um juízo mau, mas sou obrigada no entanto a isso, pela expressão que usou referindo-se a alguém. Dizia sua companheira, aquela criatura não pode escapar, o ferimento é de suma gravidade, e, depois, compreende, ficou quase soterrado naquele local, sendo preciso, para o tirar, cavar o chão.
As suas feridas estavam cheias daquela terra infeccionada. Os médicos estão fazendo o possível. Ao que retorquiu ela, que te importa isso? Se fosse um dos nossos, vá que por ele se fizesse todo o sacrifício. Deixe-o para lá, morrer como um cão. Ah! Meu Deus, eu não sei o que se passou no meu espírito. Fiz uma prece ao Criador de todos os mundos, nesta súplica. Senhor, faça-se em tudo, segundo a tua vontade, pois é impossível de te partir um fluido mau. Atenua a dor dessa criatura, a quem não conheço, e que tanto desprezo inspira a esta mulher. A minha súplica foi atendida, mas, depois o meu pensamento se voltou inteiramente para essa criatura que tão impiedosamente se expressara. Como é possível? De que entranhas é feita esta mulher? O ódio pelo seu semelhante é de tal natureza que ainda vendo perto da morte, não perdoa. Vendo-o agonizante, cheio de ferimentos, sofredor, ainda repete para outra, deixa-o morrer por aí. Aquela que escutava bradou, nunca. Desde que no campo de batalha, alguém cai ferido, o nosso dever é socorrê-lo, seja ele quem for. A primeira palavra de um ferido é água. Que se lhe mate a sede. Os feridos são inúmeros, continuarei a fazer tudo por eles, a cuidá-los. Por mim os inimigos podem morrer até a sede. Alma endurecida, coração empedernido, criaturas sem sentimento. Mais esclarecido está o meu entendimento agora, porque a perturbação do momento me fez de tal forma raciocinar que eu pequei. Hoje melhor esclarecida, eu direi, tenho pena de ti, alma encanada, mais pena de ti do que daquele que caiu no campo de batalha. Tenho pena de ti, porque és uma mulher, e tens dentro do teu peito um coração de pedra, tens um espírito que não sabe discernir a palavra do Mestre, quando disse, amai até os próprios inimigos, fazei o bem, sem olhar a quem. Triste condição dessa alma, encerrada num corpo de carne. Que será de ti, quando, desprendida da matéria, fores para o além? Com quem viverás? Onde encontrarás alívio? Onde encontrarás caridade, tu que só respiraste ódio, vingança? O teu ódio de raça chegou ao ponto de negares água ao moribundo. Triste condição de um ser vivente. Meus amigos, exemplos como este há muito na terra. Há quem não sinta dentro da alma uma parcela de piedade para o sofredor. O egoísmo empolga as criaturas de tal sorte, que elas negam uma esmola ao ferido. Para eles, desde que a miséria não atinja o seu próprio lar, pode ferir a quem quiser. Desde que a desgraça não penetre em sua casa, penetre onde entender. Como é possível ser assim, meus amigos, e ter a consciência em paz? O egoísmo é a raiz de todos os males. Nós espíritos, e vós humanos, não devemos ser indiferentes à desgraça do próximo. Não podemos ser indiferentes à desgraça alheia. Lembrai-vos, pois, que o Espiritismo veio como uma aliança, acolher todos os homens. Procurai atrair para ele, os que lá fora estão afastados da sua sombra protetora, expostos à canícula abrasadora das paixões desenfreadas do mundo, sem fé. Deus vos abençoe, todas as vezes que fizerdes o bem, àqueles que necessitam de vós. Deus vos guarde. Maria Luísa. Em 18 de março de 1938. As atitudes do espírita. Irmãos amados e muito queridos amigos, discípulos de Jesus, Deus vos guie, Deus vos salve. Trago-vos, mais uma vez, minha humilde palavra, no desejo de cooperar convosco no progresso, no adiantamento dos vossos espíritos. Meus amigos, ocorreu-me hoje a lembrança falar-vos sobre as vossas atitudes. Materialmente, as atitudes de um homem se medem pela sua educação. Conforme é, um cavalheiro educado, conhecedor das regras da sociedade a que pertence, tais são as suas atitudes. Quando, porém, se trata de atitudes morais e espirituais, é natural que nós, que conhecemos estas coisas pela grande experiência de muitas vidas,
tragamos para vós uma norma de proceder que vos auxilie e ensine a pautar os vossos atos sem comprometer a fé. As atitudes espirituais de um homem, especialmente crente, devem ser sinceras, francas e nada, em absoluto, modeladas pelas atitudes convencionais que o mundo lhe ensina. Assim pois, simular a fé não é digno do homem que se diz cristão. Simular pena, compaixão, dor ou coisa semelhante, quando o coração está vazio desse sentimento, não é ser cristão. As atitudes espíritas do homem que preza a sua fé devem ser sinceras, leais, verdadeiras. Estudando a sua norma de proceder, ele não deve ter afetação em nenhum de seus gestos, muito menos dos atos ou palavras. A palavra estudada para demonstrar um sentimento que se não possui, e que foi idealizada, construída, pela inteligência mais do que pelo coração, é palavra vã. Há quem estude dotes oratórios. Nem isso é condenável. Mas, para qualquer outro discurso que não seja uma preleção religiosa, a palavra do crente espírita deve vir à flor dos lábios como lhe sai do coração. A forma, o retoque e a ciência que ela envolva não condizem com o espírito de humildade que deve ungir a fé. Se assim não fosse, os fracos, pobres e ignorantes não poderiam dizer coisa alguma sobre a crença. Às vezes, temos assistido a exposições humildes de crentes espíritas, tão fora daquela eloquência dos grandes homens, mas, ao mesmo tempo, tão repassadas de sentimento fraterno e religioso, que reverentemente as escutamos, sempre tirando delas algum proveito. Meus amigos, a atitude da fé é a simplicidade, é a veracidade do seu modo de exprimir-se. Há homens que têm duas atitudes, uma dentro do cristianismo espírita, outra lá fora, no meio social. Porque, dizem eles, no meio em que me encontro não posso falar sobre o espiritismo, até finjo que não conheço essa doutrina, para não escandalizar os outros. São modos de pensar. Eu, como espírito que sou, fora desse corpo de carne que a terra já recebeu há tanto tempo, opino de forma contrária. A atitude do espírita deve ser a mesma em qualquer lugar onde se encontre. Não é necessário falar constantemente sobre a sua crença, cansando os ouvidos alheios com preleções que não apraz aos outros ouvir. A atitude correta, exemplar, que fala mais alto do que as palavras, é o gênio pacífico, calmo, reto, imparcial, que representa um atestado vivo da crença espírita. O crente espírita religiosamente cristão não pode ser arrebatado nem ter expressões duras, deve ser verdadeiro, justo, reto, porém manso, humilde e terno de coração. Eis porque digo que não há duas atitudes para o homem espírita, ele é um, e a sua atitude é sempre a mesma, modelada pelo evangelho que aprendeu e assimilou. Que outros pensem de maneira diversa, que ajam de uma forma dentro de suas igrejas e, lá fora, de modo diferente. Vós não podeis fazer o mesmo. Sois espíritas em tempo de paz, como em tempo de guerra. Sois espíritas no seio da alegria ou imersos na tristeza. Sois espíritas na saúde, como na moléstia. Sois espíritas nos dias calmos. Deveis ser espíritas nos dias calamitosos. A atitude espírita é uma só, reta, inflexível, humilde. Deus vos guarde, abençoe e ensine a ser sempre assim. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 23 de março de 1938. Prece pela paz. Senhor Deus, dá-nos do teu amor a grande esmola, dá-nos as tuas ricas bênçãos, para que possamos todos, espíritos na carne ou espíritos desencarnados, progredir no cumprimento da tua lei. Senhor, grandes são as responsabilidades que pesam sobre os homens e sobre os espíritos. Na hora em que todos desejam a paz, bem poucas são as almas sinceras que realmente clamam por ela. No entanto, Senhor, nós suplicamos em conjunto com os teus filhos da terra, para que seja feito conforme a palavra do Divino Mestre. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Permite, Senhor Deus,
Que toda alma cristã tenha atração por essa paz suave e doce que vem do teu bendito Filho, e que essa paz seja irradiada em todos os lares cristãos, para que cada um deles a possa gozar e transmitir aos seus irmãos. Abençoa a cristandade, Senhor, Deus, para que dê um testemunho fiel da sua crença. Abençoa, igualmente, os homens espíritas, para que se lembrem de que são a palavra viva do Espiritismo em meio à humanidade. Abençoa os que não sabem crer, para que a verdade lhes possa penetrar no entendimento. Dá tua benção, Senhor, aos tristes e pesarosos, para que se enxuguem as suas lágrimas. Dá, também, a tua benção aos que se revoltam, para que a suavidade dessa benção lhes pacifique o ânimo. Aos doentes, Senhor, para que a tua benção os console. Aos fortes, aos sádios, para que compreendam que essa saúde vem de ti, a força que os robustece és tu que a forneces. Enfim, Senhor Deus, derrama as tuas ricas bênçãos sobre o mundo inteiro, criação tua, terra que te pertence, planeta que é teu, como todos os outros mundos. Abençoa-o, Senhor Deus, para que lhe prospere e não negue a evidência dos seus próprios olhos, a verdade que há em Jesus, verdade eterna, exemplificada aos homens há tantos séculos. Senhor Deus, perdoa a humanidade sofredora, e permite que possamos guiá-la pelo caminho da luz e da verdade. Que assim seja. João. Em 23 de março de 1938. Casos a solucionar. Meus amigos, Deus vos ampare a todos. Certamente não há alguém na Terra que não tenha um caso, mais de um caso, pendente de solução, e essa solução preocupa, impressiona os espíritos fracos. Em geral, o homem quando quer solucionar uma causa, busca sempre a sua própria opinião, o seu próprio parecer, e a solução só lhe parece acertada quando combina praticamente com a sua maneira de pensar. Há até muita gente que consulta espíritas práticos, homens capazes de aconselhar em casos sérios da vida, e não os consideram dignos nem verdadeiros, quando a sua opinião vem se chocar com a do próprio consulente, dizendo que são conselhos aproveitáveis, sensatos, mas não adequados à necessidade do momento. Não deve ser assim, meus amigos. Todas as questões, todas as causas pendentes de solução, devem ser postas sob as vistas do nosso Deus, resolvidas segundo a sua santíssima vontade. Dizem os que não entendem essas causas, então não vale a pena pedir. Não é assim, meus amigos. O pedido demonstra a subordinação da criatura ao seu chefe supremo, o dono do seu ser. Quem pede se humilha. Quantos são capazes de morrer à míngua sem estender a mão? É o orgulho que os move. O pedir envolve um ato de humildade que é louvável, porque ser humilde não é ser baixo, vil, covarde. Não são sinônimas estas palavras. Humilde é a criatura que conhece a sua própria indignidade, que tem amor para com seu Deus, que pede uma esmola de que tem necessidade, subordinando ao critério divino. Essa criatura subordina o seu sofrer, o seu sentimento à vontade suprema, e no entanto a dor o aconselha a chegar para perto daqueles que o podem valer. Os que estão tiritando de frio, buscam se aquecer, pelo contrário, os que se queixam do sol ardente, procuram refrescar-se, é natural, é lógico. Quem tem sede busca água cristalina, quem tem fome procura o alimento para o seu corpo. Que há de fazer o aflito? Buscar um remédio, a consolação onde ela se encontra. A solução destas causas, meus amigos, não pode ser julgada por vós. Dizei, acho-me em tão grande aflição, se for da tua santíssima vontade seja atenuado o meu sofrimento, se assim não for, dá-me forças para resistir às dores do corpo e da alma. Muitas vezes, as questões de ordem material se prendem às espirituais, que vós não compreendeis e deixais passar isso. Entendeis, sempre, que tudo quanto está debaixo dos vossos olhos, é um mal. F perdeu o emprego, F que subitamente adoeceu, tem 6 ou 8 filhos,
fechando os olhos à sua prole, sem dúvida, vai passar miséria. Para vós, isto não é acertado. Que se sane o mal, se for da vontade de Deus. Quem foram tais criaturas nos tempos passados e por que padecem hoje? Vós não sabeis, acaso sei eu? Sabe o Deus. Assim pois, meus amigos, é aconselhável que as causas pendentes de uma solução imediata, sejam todas apresentadas a Jesus, para que ele resolva reconhecendo a fé, a confiança daquele que pede, mas seja qual for o final, o epílogo da história em questão, Deus terá feito sempre justiça. Deus vos guie, Deus vos ampare e faça compreender que os altos mistérios do Espiritismo não podem ser resolvidos por aqueles que não têm compreensão para isso. A benção do Senhor caia sobre todos e vos ampare, guie e inspire sempre. Tiago. Em 25 de março de 1938. Amor e respeito à lei de Deus. Meus amiguinhos e meus irmãos, seja convosco a paz de Jesus. Quanto eu desejo que o homem compreenda a lei do seu Deus. Lei de amor, de paz e de perdão, que deve ficar indelével no seu entendimento. Aí permanecendo, aquecida pelo amor consagrado a Jesus, essa lei terá o seu fiel cumprimento, porque, diz a palavra do Mestre, o seu jugo é suave, o seu peso é leve. A lei de Deus não pode ser pesada. Tudo nosso Pai Criador previu, para a felicidade do espírito encanado, ou desencanado, apontando-lhe os crimes que o prejudicam, manchando-o. No seu mandamento lhe disse, não furtarás. Não matarás. Todos os demais mandamentos, que vós deveis conhecer, guardados em reserva no espírito humano, amados, assimilados, traçarão a reta para a sua felicidade suprema. Surge, porém, o espírito variável da fantasia mundana, a voz do inimigo tentador, orgulho, e o homem o acolhe, levanta-se a gritar alto, para dominar-lhe a consciência. Outra serpente venenosa ambição, de braço dado à inveja, surge também para embaraçar-lhe o passo, e todos se associam ao egoísmo que lhe invade o ser, prejudicando-o. Então, são postos de lado os mandamentos divinos, desrespeitam-se a lei de Deus, mata-se sem temer essa lei que será sempre inflexível, inutiliza-se a existência, pratica-se toda sorte de males, com o pensamento indigno de que a lei é um mito. A lei divina permanecerá em toda a sua plenitude, inflexível. Ela não falha, como a lei humana que às vezes, buscando um criminoso, vai atingir um inocente. Não é como a lei humana que posterga direitos, que não enxerga a verdade, representada muito acertadamente com uma venda aos olhos, porque é cega. A lei de Cristo é clara como a luz brilhante do sol que ilumina o vosso planeta. Meus amigos, respeitai a lei de Deus. Ela vos ensinará como deveis respeitar as leis humanas, mas colocar como primordial a lei divina. Jesus, em sua alta sabedoria, reduziu o decálogo a 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas, e o seu correspondente, amarás ao próximo como a ti mesmo. Quando amareis ao próximo? Quando? Quando colocareis o amor de Deus acima de todos os amores. Logo que o façais, começareis a subir a linha direita que vos conduzirá à felicidade. Enquanto vos desviardes, meus amigos, não tereis tranquilidade na alma, e esse pesadelo, o egoísmo, que a vossa imaginação acaricia tantas vezes, toma forma enganadora diante dos vossos olhos. Sede fiéis à lei divina, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, e vereis continuada a vossa felicidade interrompida na terra, para a realização completa no além. Que assim seja. Paulo. Em 25 de março de 1938. Para o cristão espírita. Amigos e irmãos, Deus vos dê a sua paz, que a terra compreenda o bem que daí provém. Amigos, as palavras de Jesus são espírito e vida. Nenhuma expressão sem valor, frívola, saiu jamais dos lábios do Divino Mestre.
Jesus proferiu sempre sentenças verdadeiras, justas, inspiradas por Deus. É por isso que o cristianismo viveu e viverá sempre, porque tem raízes eternas, fundadas na própria existência de Jesus. E o Espiritismo nele se radica, porque o próprio Cristo era Espírito e verdade. A doutrina espírita foi criada para fazer o homem conhecer aquilo que o mundo chama mistérios, os segredos de além-campo. A ciência humana, investigando no campo material, muito conseguiu descobrir e muito ainda conseguirá. Recusa-se, porém, a penetrar no campo espiritual, porque não tem olhos para ver. Felizes são aqueles que, buscando aprender na terra o que ela lhes pode dar, também procuram aurir no infinito a ciência que só de lá pode vir. Bem mais proveitoso é, para o homem, colher os ensinamentos da fonte real da vida, porque são conhecimentos que perdurarão eternamente. O cristão espírita tem elemento vivo para compreender situações que outros não podem entender, porque, enquanto os outros buscam explicações nas causas materiais e perecíveis da vida, o espírita procura aurir da fonte da vida todos os conhecimentos, para abranger a elucidação completa da sua alma, o esclarecimento integral de todos os ensinos possíveis na terra. Meus amigos, o firmamento, esse céu estrelado que brilha sobre as vossas cabeças, contém muitos mistérios para o ignorante, mas, para aquele que é humilde e deseja ser um bom, para aquele que tem a ambição justa de compreender o que é belo e nobre, esse firmamento azulado se abre, como se fosse uma cortina, para revelar o que lá se encontra. E o que é que está para além do que a vossa vista alcança? O espaço, onde moram aqueles que são os vossos instrutores, que desejam ajudar-vos na escarpada da vida que ora palmilhais, que conhecem as vossas dificuldades, que vos levantam nas quedas e vos sustentam nos momentos de fraqueza. Lá é que eles moram, lá é que eles vivem, no mundo onde tudo é luz, onde tudo é claridade. E por que não desejar viver numa pátria assim? Por que não querer caminhar para esse mundo que Jesus tem preparado para todos vós, segundo afirmou pela sua palavra? Se a vida continuasse sempre na terra, ganhando o homem o pão à custa do suor do seu rosto, quantas vezes com dificuldades incríveis, vencendo batalhas, lutas terríveis, para manter o pé no caminho reto da honra e da dignidade, se a vida, na terra, fosse constante da que não houvesse esperança para melhor, qual a vantagem em viver? Que encontrareis vós de bom, para desejar permanecer aqui? Certamente que a Terra é um planeta, como qualquer dos outros, pois foi formada pela mão de Deus. Ela é a vossa escola, é aqui que se desenvolve o vosso aprendizado, e, se vós a transformais em planeta de prova, é porque as vossas próprias culpas vos obrigam a carregar cruzes pesadas quando para cá voltais. Mas lá, na pátria do infinito, lá, nas moradas eternas, a felicidade é constante, os dias são calmos e o trabalho suave e brando, porque a sua remuneração é toda fluídica, toda espiritual, doce e mansa, como o próprio Cristo. Aqui, a recompensa do trabalho é pesada, é dura, porque representa sempre um compromisso, e os compromissos, uma vez adquiridos, constituem responsabilidade. Lá, quem faz o bem já se sente pago por ele, quem semeia a virtude já conhece o prêmio que lhe cabe, alegria de haver procedido bem. Meus amigos, se a terra é boa, viver em paz, se desejais melhores dias, suportai os dias presentes. E se quereis subir mais alto, carregai com paciência a vossa cruz. Bendito seja todo aquele que corre em socorro do seu irmão, acudindo nas ocasiões precisas, em que periclita, talvez, a sua própria salvação. Levai o pão espiritual às almas famintas, levai-o com a caridade apostólica dos primeiros tempos. Deus vos guie, ampare e faça compreender que, neste planeta em que todos habitais, não há criaturas que não sejam irmãs. Seja qual for o sangue que lhe corra nas veias, queiram ou não queiram, os homens são irmãos.
Que a bênção do Senhor caia sobre todos vós e vos faça compreender esta grande verdade. Que assim seja. Tiago. Em 29 de março de 1938. Demos instrução aos nossos espíritos. Irmãos e amigos, fazeis bem em buscar o alimento espiritual para as vossas almas. Sem instrução, elas se tornarão anêmicas, como os corpos fracos sem alimento. E, se os corpos materiais precisam ser acudidos em tempo, para não desfalecerem à míngua de recursos, os espíritos igualmente necessitam de atenção e cuidados especiais, para não desanimarem no seu progresso. A queda do corpo material conduz, muitas vezes, à falência completa, e um organismo falido está preparado para a sepultura. Não tem outra consequência. Mas a carne foi feita para isso. A falência do espírito tem consequências bem diversas. O espírito que cai necessita reparar-se muito, para poder recuperar aquilo que a queda lhe fez perder. A matéria que se perde encontrará repouso no seio da terra e aí será útil. O espírito carregado de culpas pela sua falência irá suportar por muito tempo as consequências desse descuido. Assim, ele deve preparar-se cedo, para evitar esses desastres morais. Meus amigos, alimentai os vossos espíritos, para que se tornem fortes, resistentes ao mal e com energia suficiente para a prática do bem. Quantos exemplos tendes vós de almas que passaram para outra vida carregadas ao peso de muitas dívidas, trazendo, ainda em encarnações futuras, a marca, o ferrete da ignorância a lhes marcar nas carnes a prova da sua falência espiritual. Quantos e quantos espíritos conheceis que, após encarnações humildes, cheias de dores, de resgate de provas, voltam para o espaço, luminosos, radiantes, para, daí a algum tempo, desempenharem, na Terra, missões importantíssimas, tornando-se pastores de enormes rebanhos, missionários da palavra do Senhor? Quantos? Assim, meus amigos, cuidai dos vossos espíritos. Tende para com eles a caridade que lhes é devida, fornecei-lhes, nas vossas preces, o alimento para o seu progresso. Recorrei a Deus, a Jesus, pedindo-lhes o conforto, o ânimo, para que sejais sempre firmes na fé, e não vos importeis se nuvens negras se apresentam no horizonte, entibiando os fracos. Para vós, tudo é natural. O espírito está preparado para tudo, porque, se a carne é fraca, o espírito é forte. Deus vos ampare e guie sempre. Max. Em 29 de março de 1938. Um ponto a esclarecer. Meus amigos, meus irmãos, paz de Jesus convosco. Chegam até nós cotidianamente, a cada minuto, os queixumes daqueles que buscam ter tranquilidade em seus lares e não o conseguem, daqueles que almejam o sossego e a paz espiritual, e que, não obstante esse bom desejo, se sentem como as naus em mar revolto, intranquilos. Meus amigos, não somos indiferentes aos vossos gemidos, não somos indiferentes aos vossos apelos. Nós temos desejo sincero de a todos auxiliar, é de nossa vontade redimir todos os males, diminuir todas as dores, atenuar todos os sofrimentos e sarar todos os pesares da alma. Será isso, porém, atribuição nossa? Será que temos em nossa mão o poder de o fazer, e será justo que o façamos sempre? Meus amigos, é um ponto a esclarecer, porque ele não merece discussão. Deus não sobrecarrega nenhum dos seus filhos. A cruz, por mais pesada que pareça, ajusta-se sempre à força do seu possuidor. Deus não pode desprezar os seus filhos, a quem ama devotadamente, para quem preparou um mundo de felicidades, a quem deseja toda sorte de benefícios, a quem cumula de toda espécie de bênçãos, e o sofrimento continua não obstante esta minha afirmativa. Vós sois, porém, meus caros irmãos, fatores indispensáveis para o equilíbrio dos lares. Quando a perturbação penetra em uma casa de família,
necessário se faz que alguém ao menos tenha a razão suficientemente esclarecida pela fé, para se manter dirigindo os que são mais fracos. Essa direção não se faz por violência, e sim pelo exemplo, pela suavidade de maneiras, pela reprovação tácita a qualquer sentimento baixo, enfim, pelas atitudes coerentes com a fé. Tempestades assolam a terra constantemente. Vós sabeis que o mundo se encontra revolto pelo fumo das paixões, a discórdia campeia, a ambição empolga as criaturas humanas, e o orgulho, no seu disfarce traiçoeiro, empolga os incautos. Compreendei, é preciso resistência ao mal, porém, resistência inflexível e calma. Toda violência é um desacerto, é preciso calma e paciência. Mas o que vemos nós diante dos olhos? Criaturas jovens, na primavera da vida, mostrando-se cansadas, como se fossem velhos, de idade, impacientes. Lembrai-vos sempre, meus amigos, que os que erram, são doentes da alma. Os avarentos, os tímidos e pusilânimes, os orgulhosos, os exaltados, violentos, ambiciosos, egoístas, todos eles são doentes da alma. Os sãos, os fortes, não precisam de médico, eles têm dentro de si a saúde espiritual. Meus amigos, procurai harmonizar a vossa vida doméstica pela fé, pelo exemplo, procurando manter esse equilíbrio que deve existir entre pais e filhos, esposos e esposas, empregados e patrões, todos rumando para o mesmo alvo, a felicidade eterna. E, dentro dos asilos, que haja a mesma simpatia, a cordialidade de uns para com os outros. Assim como há crianças capazes da compreensão do bem, há outras que se desviam e sabem apenas fazer travessuras e promover discórdias. Mão firme no leme, direção segura, constante justiça, nivelada a caridade que, jamais, deve dela se afastar, para que o princípio de humildade não seja violado. E assim, essa tríade divina, justiça, caridade e humildade formará a base, o alicerce das grandes construções espirituais. Todas as que não forem fundadas sobre essa tripeça não poderão progredir, espiritualmente falando. Poderão encher os seus salões, os seus dormitórios, terem número avultado de asiladas e assistentes, mas não terão jamais o equilíbrio moral que é preciso ter dentro de uma casa cristã, justiça, caridade e humildade. Deus vos guie a mim e não negue a sua luz bendita. Anália Franco. Impressionantes observações. Deus vos guie, meus amigos, Deus vos ampare. Tenho estado silenciosa por algum tempo, devido isso à ocupação de outra espécie. Meus amigos, perto da minha terra o ambiente é tão pesado, há tanta lágrima, há tanta angústia, há tanta tristeza, e não somente isso, há tanto ódio, há tanto rancor, que nós somos destacados, como espíritos, para fazer alguma coisa em proveito não somente dos terrenos, habitantes daquelas paragens, como também dos espíritos que por lá vivem sem compreenderem a sua situação. Quem se habitua a uma vida pacífica e se acostuma com estes ambientes calmos, não pode deixar de se perturbar muito, ainda mesmo como espírito, quando vê aquela carnificina, aquela inquietação, aquele desespero em que parecem ainda empunharem armas, apesar de não terem mais mãos para segurá-las. Que situação! Eu não sei, às vezes tenho a impressão que a fumaça me sufoca. Isso não pode ser. Eu sei perfeitamente que sou um espírito, mas a minha impressão é tão viva, tão forte, que, só mesmo a ordem de Deus, o mandamento do Senhor, me obriga a fazer estas coisas, amparar aqui, aguentar acolá, segurar ali. É horrível, meus amigos. Eu sei que muitos, que compreendem, meus amigos, e que de lá vieram trouxeram impressões bem desagradáveis. Eles não vieram com medo, mas quando pensam naquilo sentem os mesmos arrepios que eu sinto. E é por isso, meus amigos, que neste linguagem tão pequenina, tão atrasada, eu trago para todos vós este sentimento, e peço que guardeis no vosso coração a pena, a lástima,
o dó daquele sofrimento tão grande nos homens que são nossos irmãos, que tanto penaliza os nossos espíritos, conscientes da sua situação. E quereis que eu vos seja franca? Deus me perdoe se eu erro, eu acho, no meu fraco entender, que o espírito sofre mais que o homem. O homem está empunhando armas, está naquele sentimento, naquele calor ardente da luta, mas está a realizar aquilo que ele quer fazer, está matando. O espírito não, está se debatendo naquela inquietação, não tem mãos para segurar na arma, e quer segurar. E quando depara com o próprio corpo estendido no chão, olha, isso se aproxima tanto, que dá a impressão que vai entrar de novo naquela matéria. Que dificuldade em arrastá-lo dali. Mutilados, feridos, assassinados pela mão dos seus irmãos. E o que me dói dentro da alma, é o me lembrar que deviam ser irmãos e que são fratricidas, como se diz. Oh! Que situação terrível, meus amigos! Vamos fazer alguma coisa pelos nossos irmãos, vamos orar por eles, pelos espíritos assim em provação, por aqueles que estão se batendo na terra como homens e por aqueles que, como espíritos, querem fazer o mesmo e à custa são retirados da luta. Um espírito dedicado que frequenta esta casa e a que tem dado boas comunicações, é incansável em cuidar deles. Ela vai, ela volta, ela vem. Que Deus em sua alta misericórdia e sabedoria se condoa dessa gente, que lhes faça entender que as cruzes da vida, são as cruzes da prova. Mas aquilo não é prova, é desequilíbrio de razão, pensamento ambicioso, ganância humana, falta de entendimento, de critério, só, mais nada. Deus tenha piedade de todos os homens e inspire a todos os meus, do meu coração, um sentimento de piedade para com o mundo que está correndo para o precipício, como se fosse em busca de uma coisa muito boa. Paz a todos os homens. Maria Rita. Em 1/4/1938. Mais uma palavra sobre caridade. Amigos e irmãos amados, o tema, caridade, tem sido ventilado, estudado, refletido, meditado em vossas sessões noturnas, e nós sentimos prazer em ver que muitos de vós, mesmo ao saírem desse recinto, se preocupam com os problemas concernentes à caridade, buscando resolvê-los da forma mais prática e mais consentânea com o Evangelho do Cristo. Nós folgamos em reconhecer o esforço de muitos, em breve, poderemos dizer, se Deus o permitir, o esforço de todos. Caridade, meus amigos, palavra sacrossanta e doce, portadora de bênçãos riquíssimas para todos aqueles que assimilam e compreendem. A caridade, estudada, meditada, reverentemente, sob as vistas dos evangelhos, tem o alto merecimento de ser baseada na humildade de Jesus. Porque Jesus foi sempre manso e humilde, ele foi a caridade personificada entre os homens. Qualquer, pois, que deseja ser caridoso, não perca a sua revestidura de humilde discípulo do Mestre, não se envaideça com as honrarias do mundo, não crie dentro de si o sentimento de ambição egoísta e acostume-se a olhar para os seus irmãos, a tratá-los da forma por que gostaria de ser tratado. A caridade que exige os maiores desvelos e atenções, a maior ternura, a mais forte dedicação, a mais incondicional assistência, para quem a pratica, e não reúne, para com os outros, tais requisitos, julgados, no primeiro caso, indispensáveis. Essa caridade pode ser simbolizada pela diamante falso, que não suporta a análise do oficial competente. É o brilho aparente, que os ignorantes aceitam como verdadeiro, não é o diamante real, justo, de primeira água, que o lapidador conhece ao mais rápido olhar. Meus amigos, nós vos amamos com toda a ternura dos nossos espíritos, temos por vós entranhado afeto, e não hesitamos em tomar o próprio Jesus por testemunha dessa asserção. Sabemos que ele dirá que acabamos de expressar uma verdade. Nós vos amamos com toda a ternura e força dos nossos espíritos. Mas lastimamos, do íntimo da alma, a vossa indiferença pelos vossos irmãos.
É justo dizer que nem todos podem ser classificados assim de indiferentes. Muitos de vós afinam pelo diapasão da dor do seu semelhante, muitos de vós sentem a mágoa daqueles que sofrem, e revelam, no abraço de conforto que lhes transmitem, a verdade do seu sentimento caridoso. Meus queridos irmãos, por este mundo em fora, por este mundo tão belo, criado por Deus para a felicidade, para a escola, o aprendizado dos espíritos, rios de lágrimas inconsoláveis correm incessantemente, regando-lhe o solo fertilíssimo. E a dor que nos causam estas coisas dolorosas, a mágoa que nos trazem almas lágrimas vertidas por inocentes, provocam em nosso ser reações fortíssimas, de tal sorte que nós pedimos socorro ao Mestre, para que possamos transmitir fluidos que lhes diminuam o sofrimento. E o que mais dói, o que mais caustica a fibra da alma, é sentir, como há poucos dias foi dito desta tribuna, que tudo isso era perfeitamente evitável. Porque, se há dores que são provas, se há sofrimentos que representam resgate de dívidas, outras há que constituem tão somente novas responsabilidades para os seus causadores. Meus irmãos, vivei unidos, aconchegados ao seio de Jesus, vivei desse amor sacrossanto, que liga as vossas almas em perfeita concórdia e harmonia, e não sejais indiferentes jamais ao sofrimento dos vossos irmãos. Deus vos dê centuplicado, em ricas bênçãos celestiais, todas as vezes que vos lembrardes da tristeza alheia, que enxugardes as lágrimas de um coração aflito, que repartirdes com os outros o pão ganho honestamente com o suor do vosso rosto, que socorredes a infância desvalida, que rola por esse mundo de miséria, a míngua de pão material e espiritual. E Deus vos valha todas as vezes que o vosso gemido partir para o infinito em busca de consolo, porque, também, quando outros gemem, pressurosos vós correis para lhes atender. É uma troca de afeto, é uma retribuição de caridade, é o princípio exato do amor de Deus revelado na humildade do seu Filho. Paz conceda o Senhor a todos os homens, e que Deus ilumine e ampare sempre nessa trajetória da terra para o além. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 5 de abril de 1938. Paz a todos os homens. Glória a Deus e paz aos homens. Que a paz de Jesus penetre nos lares cristãos, e deles se irradie para fora de portas, inoculando-se, nessa irradiação contagiosa, em todos os corações bem formados. Meus amigos, uni o vosso pensamento ao meu neste instante, procurando levá-lo, em ondas benfazejas, às nações aflitas dolorosamente compungidas em seus corações pela amargura que as seca, pelo luto que as envolve, pelas lágrimas de fogo que lhes correm pelas faces, a fim de que esses pensamentos sádios, devotados e fraternos, possam coadjuvar a presença dos bondosos guias do além, que venham mitigar os sofrimentos apaziguando, aplainando as dores, amainando temporais e apagando esse enorme braseiro de ódio que incendeia corações e almas. Uni o vosso pensamento neste instante, para que, junto conosco, possais fazer algum bem às almas desnorteadas neste vale de lágrimas e proteger, igualmente, o resto do mundo com as vossas preces e a vossa solidariedade fraterna, evitando se multipliquem os conflitos armados, essa falta de cristianismo, essa ausência de caridade, esse desespero em que o mundo se afunda. Vem, doce paz do Cordeiro de Deus. Vem, benigna luz, partida do Divino Mestre. Vem, esperança radiosa, que moras em Jesus. Estende o teu manto sobre a terra, envolvendo-a na suavidade do teu amor. E que esse fluido bendito, penetrando nos corações endurecidos dos homens, os faça compreender a ventura da vida tranquila, a doçura da paz imorredora, as consolações do amor fraterno. Deus ampare todos os homens, e a nós outros continue a proteger, para que, nessa escarpada da terra para o além, homens e espíritos, compreendam a necessidade dessa colaboração contínua, que fará a felicidade de todos os seres. Paz, Jesus,
Paz a todos os homens. Vicente de Paulo. Em 5 de abril de 1938. Respondendo a uma filha. Irmãos amados e amigos, eu vos saúdo a todos, como irmãos na mesma crença e fé. Aqui estou pelo meu coração e pelo desejo de alguém. Pelo meu coração, porque ele está cheio de amor por todos vós, pela causa que defendeis, na qual também trabalhei, como humilde obreira. Estou convosco, meus amigos, porque os gemidos da humanidade me atraem sempre para o lugar do sofrimento. Parti da terra, tendo ouvido em derredor de mim, muita queixa, muita dor, muita mágoa. Tenho estado de casa em casa, de lugar em lugar, em toda parte onde sou mandada, buscando aliviar o sofredor. Minha filha querida, hoje de um ponto distante, onde as dores se fazem sentir, fui atraída pelo teu pensamento amigo. Esse pensamento bem merece uma resposta, e esta resposta é a minha presença. Tu, que tanto querias ouvir-me, não deves inquietar-te por mim. Bem sabes que quando se passa na terra com o coração cheio de amor por Jesus, e confiante na doutrina que se aceitou, em cujo grêmio se busca ser útil, tem-se direito a uma esperança verdadeira. E essa esperança, jamais abandonou meu ser. É verdade que a outro plano da vida eu vi muita tristeza, e muita lágrima derramaria se ainda fosse mulher, pela miséria, pela tristeza que afeta os meus, porém o meu espírito, graças a Deus, passou pela terra como deve passar tudo quanto é transitório. Nós precisamos da dor, temos necessidade dela, sem ela não nos purificamos, sem ela pensamos que a vida é isto que está aqui, com ela nós apelamos para Deus. Sabemos que Ele nos quer, que nos ama, que é nosso Pai. Bendita seja a dor que nos chama para o seio de Jesus. Minha filha, eu já te disse, não deves ter inquietação pelo meu espírito. Por vezes até pasmo por ver como é que Deus na sua alta sabedoria, sabe em sua misericórdia sem par, volve o seu olhar para uma criatura ínfima como eu, para conceder-lhe a graça de continuar a trabalhar pelo sofredor. Enquanto Deus o permitir, trabalharei pela causa espírita. Se hoje não tenho mãos, não tenho um corpo como instrumento mediúnico, tenho meu próprio espírito para influir aqui, inspirar ali, auxiliar acolá, levando avante a palavra do Mestre, todo o bem que Deus permitir que eu possa realizar. Deus te abençoe, Deus te fortifique no corpo e na alma. Na alma porque ela, minha filha, aqui tem a verdadeira vida, e no corpo para que ele possa ser o instrumento da propaganda espírita. Deus abençoe também teu esposo e o torne sempre, como é, brioso, digno, trabalhador, cavalheiro e bom chefe de família, cristão sincero. Deus o mantenha nesta linha sempre, até chegar o dia em que os seus olhos se abrirão melhor para a verdadeira vida. Há no fundo da sua alma, qualquer coisa daquilo que nós duas possuímos. A semente está plantada, resta tão somente revelar toda a massa, para que um dia ele se compenetre da realidade da vida além. Deus te abençoe mais uma vez, para que não te afaste jamais da linha estreita que a ti mesma traçaste. Trabalha, sê amiga dos teus irmãos, sê leal e verdadeira, nunca digas longe de alguém aquilo que não puderes dizer em sua presença. É assim que nós nos acautelamos contra o mal, porque o mal é traiçoeiro. A verdade limpa e pura acima de tudo. Deus abençoe o Asilo Espírita João Evangelista e a mim conceda a graça de poder fazer alguma coisa nesta seara para o bem de todos. Tua mãe te abraça, te abençoe e se despede de ti. Rosa. Em 8 de abril de 1938. Lutemos contra o erro. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Venho encorajar-vos, caros irmãos, a prosseguir na luta da verdade contra o erro. Luta pacífica, mas luta e sem tréguas. Nela não são empunhadas armas sangrentas, a arma é a palavra doce, suave, portadora de luz e verdade. Nela não há escudo para defesa, há a proteção do além segura e firme. Continuai pois, se sois cristãos,
mas continuai de viseira erguida. A luz de Deus, a luz do seu bendito Filho, não é como a luz do sol que precisa ser impedida para não ferir a vista material dos homens. A luz de Deus vai diretamente à alma, e se as portas das vossas almas se abrirem para recebê-la, ela jorrará em vossos espíritos. Continuai propalando a verdade eterna. Os que souberem pela palavra o fazer, que o façam. Os que o souberem pela pena, que escrevam. E os mais sábios, que são exatamente os mais ignorantes, porque não são escritores, nem prosadores distintos, estes têm arma poderosíssima em sua mão. Vida limpa e pura dentro dos princípios cristãos. Coragem, meus amigos. Dai combate ao erro e propalai a verdade. Deus vos guie. Neri. Em 8 de abril de 1938. O crime do Gólgota e suas consequências. Irmãos amados, amigos, Deus vos dê a sua paz. Lançai as vistas para o passado, recordai aquilo que as igrejas comemoram e que os homens respeitam e veneram, a morte do Imaculado, do Divino Jesus. 3 cruzes sombrias, tenebrosas, se encontram no cimo do Calvário. A montanha está imersa em profunda escuridão, dá a impressão de que o próprio Deus ordenou à natureza que se vestisse de luto. As nuvens são sombrias, opacas, plômbeas, pesadas. Tudo representa a tristeza e dor. As mulheres choram, lágrimas rolam-lhes pelas faces, arrancada pelo sentimento angustioso do sofrimento do Cordeiro Imaculado de Deus. Os homens vergam o peso da dor, resolutos e fortes como sempre, resistem à custa ao tremor dos lábios e à força dos soluços que os fazem palidecer horrivelmente. Tudo representa a mágoa e dor, tudo é tristeza, tudo é sombrio. E por que 3 homens se encontram presos a madeiro infamante? 2. Pelos seus crimes. 1. Pelos crimes dos homens. Ele, o justo Jesus, o Salvador da humanidade, pela sua doutrina, pela sua moral, pelo seu exemplo, está no meio, ladeado pelos criminosos. Por quê? Porque cometeu o grave crime de ser um bom entre os maus. O mundo não gosta dos bons. Os bons padecem, eles têm mágoas ocultas que o mundo não conhece e não aceita. O mundo não respeita a pessoa de Jesus, porque Jesus era uma condenação viva ao seu modo de viver. Ei-lo pregado no madeiro infamante. Suas palavras, porém, são palavras de consolação e piedade para os seus próprios algozes. Repete, mais de uma vez, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. O crime premeditado, estudado, o crime precedido da traição é, talvez, inconsciente. Será que a turba, que se levanta como chacais vorazes para devorar a presa, não tem conhecimento daquilo que faz? Admitamos que se tratasse apenas de um homem. Seria justa aquela ira, aquele furor, tão somente porque esse homem era um bom? Os próprios céticos e descrentes confessam que aquela condenação representou uma injustiça, injustiça clamorosa, que, ainda hoje, tem as suas consequências, porque foram eles que condenaram o Divino Mestre. No auge do desespero, receando que a presa lhes escapasse das mãos, quando lhes foi dito, este homem é um justo, eles responderam, recaia sobre as nossas e as dos nossos filhos o seu sangue. E ainda hoje sofrem as consequências dessa blasfêmia, e ficarão sem pátria, e padecerão, muito embora o perdão do Divino Mestre os acolha, é simplesmente a consequência do seu gesto, gesto ignóbil, vil, infamante. As 2 cruzes, que carregavam sobre os seus criminosos, permaneceram como estavam. A do meio, aquela sobre a qual jorrou o sangue precioso do inocente, representa uma redenção. E todo aquele cheio de mágoa, apreensões, dores, tristezas, e desgostos profundos, que não pode revelar os homens, tem o direito de aproximar-se da cruz do Divino Mestre e contar os seus sofrimentos. O bálsamo consolador do além descerá sobre as suas feridas da alma. Desde então, desde aquela noite terrível do Calvário,
A cruz passou a simbolizar a redenção. Hoje, não é o madeiro infamante, é a redenção da humanidade. Meus amigos e meus irmãos, comemorai esta data, pensando nos seus efeitos e nos bons resultados que poderão vir sobre vós se as vossas almas forem sinceras.